Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo. É um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e traduzido por Guion. E hoje a gente vai refletir junto sobre o que é Deus. Será que Deus é ciumento? Será que Deus tem raiva, é vingativo? Será que ele é parcial? Será que tem vários deuses? Vamos refletir sobre isso juntos. Bom, essa parte se chama da natureza divina. Então, a gente já entende que vai falar sobre a natureza de Deus, né? Bom, o livro diz o seguinte: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. Quer dizer, a gente precisa estar com o espírito, puro, em outras palavras. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa sua existência. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E por não se terem reportado aos atributos como o farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, um Deus colérico, um Deus parcial, que escolhe um povo para direcionar, e um Deus vingativo, aquele que pune os filhos. Bom, e aí a gente vai para as premissas, os atributos de Deus agora. Então são alguns atributos que a gente não pode deixar de considerar, tá? Primeiro, Deus é a suprema e soberana inteligência. E daí, a partir daí, a gente vai chegar na explicação. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. E agora a gente vai explicar cada um deles, tá bem? Bom, por que Deus é a soberana inteligência, é a suprema inteligência? Por quê? Bom, é limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, a inteligência de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Ok? É por isso que Deus é a soberana inteligência. Bom, por que Deus é eterno? Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma pode produzir. Ou então,
então teria sido criado por outro ser anterior. Nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver. E assim por diante, ao infinito. Por que Deus é imutável? Se Deus estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Por que Deus é imaterial? Isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Por que dentro dessa concepção, Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e fazerem-no um Deus colérico e ciumento. Né? Para fazerem-no disso não vai mais que um passo. Então é fácil você entender por que as pessoas criaram um Deus assim, né? Colérico, com raiva, que se vinga. Porque elas comparam Deus ao ser humano, diminuindo a figura dele. Por que Deus é onipotente? Se ele não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria o Deus. Por que Deus é soberanamente justo e bom? Por que será? A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a apoucaria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a menor mancha preta. Deus, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade, da sua solicitude, conclui-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo. Em consequência, já não seria soberanamente bom.
Por quê? Que Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem qualquer dos atributos, a mais mínima parcela, não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Por que Deus é único? A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir por toda a eternidade o mesmo pensamento, uma mesma vontade, o mesmo poder. Confundidos quanto à identidade, não haveria, em realidade, mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, simples dedução, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, é eterno, é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Não pode ser diverso que isso, Tal eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse farol, cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata dos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquelas cujos dogmas
todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que valha essa reflexão para todos nós. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.